Bem-vindos a mais um À Conversa Com. Nós hoje vamos estar a fazer mais uma destas conversas entre Portugal e o Japão, um direto com o Japão, que depois vai ficar gravado e vai ficar no nosso YouTube, se vocês estiverem a ver isto no YouTube. Existem muito mais conversas entre Portugal e o Japão, vocês podem ver aqui links a aparecer em cima sobre isso. Algumas delas são entre Portugal também, mas são pessoas relacionadas com a cultura japonesa, com a língua japonesa, por exemplo. Hoje nós vamos estar a falar com a Marta Castro. A Marta Castro é uma pessoa com a qual eu já queria gravar esta conversa há muito tempo, tivemos a acertar as nossas agendas várias vezes. Isto do verão ficou para o final do verão, agora ficou para o início do ano letivo, enfim. Porque é que eu quero muito falar com ela e mostrar-vos a conversa que nós vamos ter? Porque há muitas pessoas que contactam o projeto cultural e pedagógico que às vezes até me contactam a mim diretamente ou abordam-me quando eu vou falar em conferências por aí, porque querem saber mais acerca de como se mudar para o Japão, como fazer, por exemplo, um intercâmbio, como fazer um estágio profissional, como estar numa empresa que depois lhes permite serem expatriados para o Japão dentro da organização empresarial. Então, há muitas pessoas que têm esse interesse, têm esse desejo e querem saber mais sobre o assunto. Ora, não tendo eu tido essa experiência, porque a experiência que eu tive foi diferente, eu sempre fui uma profissional liberal, primeiro uma académica e depois uma profissional liberal, portanto, a minha experiência no Japão não é exatamente essa. E lá está, eu não tenho residência permanente, nem o meu objetivo é ter, porque o meu trabalho é andar entre Portugal e o Japão, para além deste projeto com a questão da consultoria, como vocês sabem, mas há muitas pessoas que querem saber sobre isso, então eu tento sempre trazer ao canal, ou trazer fisicamente às sessões, quando nós fazíamos conferências abertas ao público, aqui em Coimbra ou em todo o país, trazer pessoas que têm essa experiência para partilhar. E é o caso da Marta. Por maioria e razão, depois dela ter ido para o Japão, de Portugal para o Japão, e ter trabalhado numa empresa japonesa, que segundo ela me disse é a Jetstar, que é uma companhia de aviação, ela já vai falar melhor sobre isso, ela depois dedicou-se mais a este assunto de como ajudar outras pessoas nesse caminho que é o ser expatriado e o viver no Japão, no dia a dia, não num regime de visita curta, estar lá, pensar que está lá. Claro que depois pode decidir ao final de 5 anos ir embora, ou não sei o quê, mas pronto, ela já vai lá estando há bastantes anos, portanto vai-nos falar dessa experiência. Ainda antes de ligar com a Marta, antes de ligar com o Japão, queria só deixar aqui alguns avisos. Quando vocês estiverem a ver este vídeo no YouTube, sem ser em direto, já vão estar a acontecer imensas coisas no projeto cultural e pedagógico Japão e Portugal. Já vai ter arrancado em força o ano letivo e todas as suas atividades. Nós temos muitos cursos e workshops, nós temos muita coisa para vocês se inscreverem. A maior parte deles tem um preço muito acessível ou mesmo preço simbólico. Vou dar o exemplo, por exemplo, do Clube de Leituras do Oriente, que é completamente gratuito. Os workshops de gastronomia são 2,5 € cada um. Esta coisa de colocarmos um preço simbólico, em vez de serem todos gratuitos, como nós fizemos durante o verão, vem basicamente prevenir que aconteça as vagas preencherem-se e depois as pessoas não aparecerem. Porque isso aconteceu muito durante o verão. Então havia um número de vagas, não por causa de valores de inscrições, porque era gratuito, mas porque só aquele número de pessoas é que eu ou o professor convidado àquela formação podia dar um acompanhamento decente. Então havia 6 ou 8 pessoas como número máximo. As vagas preenchiam-se, porque as pessoas confirmavam que iam, e depois as pessoas não apareciam. Então a sessão ficava um bocado desfalcada na sua dinâmica, e por outro lado, outras pessoas que eventualmente quisessem muito estar presente, não puderam estar presente. Então, para prevenir isso, nós colocámos um valor simbólico nas inscrições, é por isso, não estranha isso acontecer. O projeto cultural e pedagógico continua a ser um projeto acessível à população em geral, e vocês podem consultar no nosso blog. Se puserem no Google Projeto Cultural e Pedagógico Japão e Portugal, vocês vão logo ter o nosso blog, que é da WordPress, portanto está indexado nas pesquisas do Google, e na nossa página de Facebook, na secção eventos, a qualquer uma das maneiras, tanto no blog ou no Facebook, se tiverem Facebook, na secção de eventos, vocês podem chegar aos formulários de inscrição. Pronto, deixar só este aviso é uma coisa que vocês podem abrir aí a janelinha ao lado do YouTube. Então vou admitir aqui a Marta à nossa conversa. Imagina. Olha, estou muito, muito contente de finalmente marcar esta conversa contigo, finalmente falar contigo, porque parece-me que o teu trabalho no Japão, pelo menos neste momento, vai ao encontro de muitas mensagens que eu recebo Que privadamente ou através do projeto, porque as pessoas têm muito interesse em saber mais sobre tudo o que tem a ver com questões de imigração e trabalho e mudança para o Japão. Então,
Força, fala das tuas. Então, olha, eu já estava em Londres até, antes de ir para o Japão. Deixei assim, tipo, Portugal, estava muito estagnada profissionalmente e pensei, opá, preciso de mais, preciso de crescer, preciso tipo de uma aventura e surgiu a oportunidade de ir para Londres e tipo, arrisquei, estás a ver? Tipo, sexta-feira em Portugal, no sábado estava em Londres, assim, muito rapidamente. E, entretanto, em Londres, eu conheci o meu atual marido, na altura namorado. Ele é da Bielorrússia e ele estava até em Londres com visto, não é? Com todos os stresses que nós não temos a noção, não é? E ele recebeu uma oportunidade, nem sequer estava nada à espera, de ir para o Japão e eu disse, opá, bora, tipo, porque não é? Exato. Tipo, parece super exciting, não é? É uma nova aventura, eu hei de me desenrascar, não é? A palavra desenrascar é ótima, não é? Para nós. É de encontrar qualquer coisa e vamos tentar. E olha, na altura, Inês, opá, tem montes de amigos, até que estavam imigrados, assim, Japão, é tão longe, Japão, vocês vão trabalhar que se fartam, nunca vão fazer, não vão conseguir fazer nada, eles são super rígidos, não vão gostar nada, e eu tipo, ouvidos mocos, estás a ver? Tipo, não quer saber? Tipo, bora lá experimentar, não é? Porque não? E na altura tive muita sorte, porque eu sempre trabalhei em aviação. E então, quando vim para cá, eu fiz um bocadinho de preparação em Londres, não é? Eu inscrevi-me num curso para aprender um bocadinho de japonês e comecei logo tipo, a enviar mensagens no LinkedIn. E quando cheguei cá, até tive logo 3 ou 4 entrevistas, mas até foi uma agência de recrutamento que me ligou pelo LinkedIn a dizer: olha, tens uma experiência muito boa. Nós estamos a precisar de alguém para recrutar pilotos para a Jetstar Japan e foi perfeito. Há também que ter em conta... Existe aqui uma pergunta que eu te vou fazer, que é um bocado uma pergunta operativa. Tu e eu sabemos, mas as pessoas que nos estão a ver não. Quando uma pessoa vai para o Japão com certos tipos de visto, é muito difícil fazer o upgrade para outros tipos de visto. Ou seja, eu presumo que tu foste ou com visto turista ou com um visto... Foi, não foi? Eu fui com visto de dependent, ou seja... Depende, pronto, nesse caso é isso que eu ia dizer. Ou visto de esposa ou equivalente da esposa, que é dependente de outra pessoa que tem um visto de trabalho. Portanto, Exatamente. quando se vai com o visto de turista para o Japão, que para quem é de nacionalidade portuguesa representa um período de 90 dias, isto é um bocado diferente conforme as nacionalidades, teoricamente não se pode fazer o upgrade do visto de turista para o visto de trabalho diretamente. Pode eventualmente fazer-se por via do visto de estudante, ficar a estudar numa escola de línguas para estrangeiros, por exemplo, ou ir com o visto de estudante e depois fazer para trabalhador. Esse é um procedimento mais, pronto, não é unheard of, não é? Já vi várias pessoas fazerem isso. Sim. Agora, do de turista para trabalho é mais complicado. O teu caso, como ias de dependent, estava previsto que podias encontrar, estava previsto nas categorias do visto que podias encontrar e ser remunerada para o trabalho que estavas a fazer, não é? Sim. Basicamente só temos de ir aqui ao Word Office, pedir tipo uma permissão para trabalhar e dentro de... Só podemos ter até 28 horas, não é? Ou seja, tem também as suas limitações, mas para encontrar part-times também não é nada mau, não é? E dá-nos uma grande oportunidade de trabalhar no Japão e ainda termos alguma qualidade de vida, não é? Porque tens um part-time, também tens um bocadinho mais de tempo para outras coisas. E realmente tive essa sorte, mas por causa da pandemia, não é, como nós sabemos, afetou imenso a aviação, não é, o turismo, as entradas das pessoas, foi tudo, foi mesmo muito triste, foi uma altura mesmo muito triste aqui para trabalhar, porque vemos as fronteiras a fechar, os nossos candidatos que vinham, tivemos de cancelar imensos voos, tivemos sei lá, pilotos que deixaram de vir ou tiveram de ir embora. Pronto, foi mesmo uma altura bastante triste. E eu pensei, olha, já que é para mudar de vida, opa, que mude para algo que realmente me apaixone, para algo que realmente mexa comigo. E como eu também passei por estas questões todas de imigração, de vistos, de casar com alguém que não é da mesma nacionalidade que nós, não é, esta parte toda da cultura e do choque cultural e da integração, eu pensei, é mesmo isto que eu me vou dedicar. E, entretanto, estou a trabalhar aqui numa agência, no Japão também, uma agência que trabalha com expatriados e imigrantes do mundo inteiro.
mas também trabalho a nível privado. E ajudo, então, expatriados e imigrantes na sua integração cultural sem perder as nossas raízes, não é? Ou seja, nós a sermos nós próprios na nossa maneira de ser, com a nossa autenticidade, mas sentirmos-nos em casa, não é? Noutro país. Essa é E uma ajuda grande ainda... questão no Japão, particularmente no Japão. Claro que Portugal não é um mar de rosas para isso, e nós sabemos que as pessoas de fora também têm muitas dificuldades de integração a vários níveis em Portugal, mas o Sim. Japão é cronicamente averso à diversidade, Sim. cronicamente averso à alteridade. Portanto, há uma série de instituições, há uma série de sistemas e há uma série de processos de pensamento que têm uma origem histórica, têm até uma origem genética, se nós quisermos dizer, porque têm, de facto, uma certa homogeneidade populacional Sim, 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 que imenso, imenso. levam a sociedade em si a não prever essa integração. Por exemplo, no caso, Hum, eu conheço muitos casos de pessoas que já tiveram filhos no Japão, e os filhos é todo um outro nível. Pronto, exato. então diz-me lá a tua experiência. Exato, exato. Exato, é mesmo isso, Inês, que é a integração no Japão, como é que eu ia explicar? Não é que eu esteja 100% integrada, e se calhar não é preciso estar, é preciso estarmos seguros e contentes e felizes neste país, não é? E porque nunca vou ser japonesa, nem que eu esteja cá tipo 20 anos. E o mesmo se passa com os nossos filhos, que é, o meu filho nasceu aqui, não é? Ele vai para uma escolinha internacional, onde 99% das crianças são japonesas, mas ele nunca será considerado japonês, nunca se vai sentir japonês, nem pronto, nem sequer ponho isso em casa, né? Ainda por cima ele é loirinho de olhos azuis, pronto. E nem é pela maneira dele ser, isto não é, é só porque não é japonês, não tem feições japonesas e acho que até os casais que um dos pais é japonês e outro é de outra nacionalidade, eles já passam por esta questão também, não é? Sim. Dos miúdos não serem tipo, bem japoneses. E, pronto, podemos criticar, é um pouco triste, mas é a realidade, não é? Mas E, também existem muitas, vamos ver este lado solar, também existem muitas potencialidades de desenvolver essa linha de sim, integração sim, que sim. estás a desenvolver aí, que é como é que uma pessoa vive aqui, tem todos os benefícios de viver aqui, mas mantém a sua Exato, identidade, mantém as suas raízes, exatamente, não há exatamente, clash. exatamente, exatamente. E eu acho que isso é um processo de aprendizagem também, não é? E passa pelo nós ultrapassarmos todas as fases do choque de culturas, não é? Até a aceitação, adaptação e não nos deixarmos levar pelas partes iniciais, não é? Como é que eu ia dizer? Oh meu Deus, o que é que me está a acontecer? Tipo, eu estou a perder tipo, qualquer coisa em mim que eu não sei bem o que é, não é? E eu não me sinto bem aqui, e se calhar estou mais triste e mais isolada. E há que referenciar também neste, se calhar também concordas comigo, que é as pessoas que se sentem mais sozinhas no Japão, isso pode ser mesmo muito, muito grave, porque pode estar muito isolado no Japão. Não é fácil fazer amizade no Japão. Não é impossível, não é? Tu também tens amigos Sim. no Japão, não é? Mas requer, tipo, um esforço, assim, tipo, abismal, não é? Tipo, muita resiliência e muita... E nós não estamos habituados a isso, não é? Nós E somos mais espontâneos. às vezes as pessoas que já imigraram ou já passaram períodos a estudar fora em certos países consideram-se experientes nisso, são experientes nisso, mas isso pode não funcionar para o Japão. Vou-te dar, isso é como tu sabes. Exatamente. Portanto, Exatamente, se exatamente. vocês foram estudar para os Estados Unidos, para Londres, para o Brasil, para praticamente qualquer país da Europa, vocês são considerados da mesma unidade civilizacional que essas pessoas e Uhum. vocês podem literalmente sentar-se num balcãozinho de um bar e começar a falar com a pessoa do lado. Se calhar não é o primeiro que vos vai dar conversa, mas vocês vão ter conversa eventualmente. Ora bem, isso não acontece propriamente no Japão. Pronto, lá Exato, está. exato. É uma pessoa sem se aperceber, porque a pergunta que faz primeiro é: mas o que é que está aqui a correr mal? Passa-se Hum, qualquer coisa comigo? Eu tenho um exato, aspecto exato, esquisito? exato, Eu cheiro exato, mal? O que é que se passa?
Exato, o que é que está aqui a acontecer? Sim, É mesmo porque isso, Inês, é parece mesmo que isso. somos transparentes, Sim, 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 sim. nem acknowledge, nem reconhecem que estamos ali. Sim, E sim, isto, sim. e isto pode ser muito perturbador do ponto de vista psicológico. E eu aviso sempre as pessoas quando faço as Sim, formações dos estudantes. Quando vocês vão, por maioria dos estudantes, de razão, os estudantes são mais novos, são pessoas que têm, os da universidade têm ali entre os 18 e os 21 anos. Então, são pessoas que estão numa fase do desenvolvimento psicológico e mental em que isso pode afetá-los particularmente. sim, sim, sim. Então, eu preparo-os um bocadinho para isso, do género, ok, vocês vão com muitas expectativas, mas o mais importante é vocês desenvolverem resiliência, vocês já Hum, terem contactos quando vão para lá. Se forem para casa de pessoas é melhor do que se forem sim, para sim, 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 residências sim. ou Sim, 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 sim. sozinhos, porque Completamente, outras pessoas completamente. vão tomar conta de vocês. Um, Exatamente. Portanto, Porque, desenvolve lá a tua sim, experiência nesse aspecto. não, é mesmo isso, Inês, que é construir, tipo, a nossa parte mais sociável, não é? Porque nós somos seres humanos sociáveis, nós precisamos de conexão, não é? Nós precisamos de pessoas à nossa volta. E o Japão pode se tornar bastante isolado, por isso, criar uma rede de contactos e de amigos aqui, alguém com quem nós estamos diariamente e partilhar a nossa experiência, e especialmente estrangeiros também, que tu digas, bolas, eu senti isto, tipo, isto aconteceu-te, Sim, sim, e o não outro é? diz, ai, a mim também, isso é A mim normal. também, tu, ok, o problema não é meu. Exatamente. É muito importante criar uma rede de apoio, não é? Exatamente como tu disseste, é necessário, especialmente se for uma pessoa mais jovem, não é? E que venha com expectativa de sair à noite, e bares, e beber cafés, e isso não vai ser muito raro acontecer, e há que precaver essa questão, não é? Porque isto não é fazer Erasmus, eu fiz Erasmus também, não é? Sim, é diferente. E é muito diferente, e as pessoas devem vir preparadas, e como tu costumas dizer, isto não é para não virem, é para virem preparados, não é? Exato. E, Para terem uma boa experiência, porque exatamente, senão depois é muito triste quando estou a acompanhá-los a dizer estou aqui há 2 meses, vou-me embora, ninguém fala comigo. É pois não, triste e eu não. sei o que é que essa pessoa está a falar. Sim, sim, e isso é completamente a maneira de prever, não é? E de nos precavermos dessas situações, porque quando elas acontecerem, nós estarmos mais preparados, não é? E um dos outros projetos que eu tenho também é ajudar jovens e jovens adultos a ir para fora, mas sem medos, sem culpas, sem stresses, e ajudar em toda essa preparação que é necessária para depois a integração ser feita mais facilmente. Ou seja, são dois projetos muito fortes que eu agora tenho e que eu acho que são muito importantes para quem quer emigrar e quem esteja já também a emigrar e a passar por estes problemas. Porque depois é tudo aquilo que nos afeta normalmente, ou seja, no nosso país, tem tipo o dobro ou o triplo do impacto quando nós estamos fora, não é? Tu viveste aqui também, não Sim, é, Inês? sim, exatamente. Esse impacto sente-se muito, a rede de contactos sociais sente-se muito. Eu diria mesmo que há uma particularidade dos povos latinos, Sim, portugueses, espanhóis, italianos, etc., que é o nível de contacto físico sim, decresce tão consideravelmente sim, quando sim, estamos no sim. Japão que nós sentimos esse impacto ao nível da saúde mental. As pessoas no Japão não andam a abraçar-se e beijar-se por dar cá Não, aquela palha, isso não é como em não, Portugal, Espanha, não, não, Brasil, não, 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 etc. não, 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 E não. passado algum tempo, nós começamos a sentir que isso Isso nos afeta afeta. um bocadinho. Sim, sim, completamente. E aliás, eu lembro-me de estar a trabalhar e eu dava por mim, Inês, tipo a tocar assim no cotovelo de uma pessoa, ou Sim, assim é um verdade. toquezinho novo. E eu estava tipo super self-conscious, não é? Tipo, Sim, sim, oh sim. meu Deus, tipo, o que é que ele vai pensar de mim? Tipo, se calhar pensa que eu estou aqui tipo, a namoriscar, ou eu não sei o que é que ele vai pensar. Tipo, eu tornava-me muito mais self-conscious daquilo que tipo, dos meus toques. E, Sim. Por e isso é realmente que, eles por não isso se é que tocam. Por isso é que existem aquelas coisas dos cat-cafés, de tudo o que tem. Há um sítio específico para as pessoas irem manifestar afeto, por exemplo, como Hum, ir ao café que tem os gatinhos ou os coelhinhos ou sim, qualquer coisa. sim, sim, sim. E separa-se esse momento de manifestar afeto do cotidiano. E Hum, nós não nos apercebemos do papel tão importante que têm os afetos físicos quando sim, estamos sim, num sim, país em sim. que isso é absolutamente normal, mas Normal. apercebemos quando eles faltam.
Sim, 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 exatamente. É mesmo isso, é mesmo isso. Aliás, nós só nos apercebemos da nossa própria cultura quando saímos de Portugal, não é? Senão não Sim. nos apercebemos, não? E olha, por acaso, agora lembrei-me, este fim de semana estava com um dos nossos melhores amigos, que já é família cá, e ele disse: Marta, eu vou às aulas de salsa, é que se eu não for dançar, eu não tenho toque. Ele é mexicano. E eu tipo, realmente. É Eu nunca tinha mesmo. pensado nisso. Se ele não for às aulas de dança, onde está a dançar, tipo, ele não toca em ninguém. É tão estranho para nós, não é? Que estamos habituados a abraçar, a tocar, a dar muitos beijinhos, não é? No Japão, só E se formos trabalhar com crianças. O que eu confesso sim, que guilty of charge. Já fui. Porque os miúdos são muito afetuosos e porque quando ai, nós são estamos a tão trabalhar com queridos. miúdos temos uma boa desculpa para estar sempre a dar-lhes abraços e beijinhos. Eles Sim, são sim, sim, absolutamente sim, sim. adoráveis. Sim, 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 sim. Sim, por acaso foi uma experiência engraçada na aula na escolinha do Francisco, na creche, porque eu pensei assim, bem, eles se calhar também não vão ser assim muito afetivos, mas a verdade é que tipo, a creche tinha uma câmara e eu via o Francisco a tentar dormir e elas tipo a fazerem assim festinhas para ele adormecer e eu pensei, olha, tipo, que bom, não é? Tipo, Sim, fica ele ao menos habituado a tem isso. algum, exatamente, tem algum afeto. E as pessoas são muito queridas, não é? As pessoas são muito simpáticas aqui no Japão. Há que não confundir uma coisa com a outra. Sim, exatamente. A manifestação do cuidado, eu acho que ainda há mais, porque a mentalidade da civilização ocidental é muito individualista e é muito, Sim, olha, tu és maior e vacinado, tens este problema, resolve tudo, tens a cabeça para pensar por ti. No Japão, eu acho que é impossível nós termos um problema e alguém não tentar saber qual é o problema que sim. nós temos, Hum, até porque vai logo dizer a outras pessoas: olha, este meu amigo tem este problema, sabes de alguma coisa que possa ajudar? Portanto, hum. essa coisa de a privacidade é muito mais difícil de manter, tem altos e baixos, mas eu acho que compensa a aparente Sim, falta sem de dúvida. vínculos. No fundo, usei isso a meu favor e ainda é uma coisa que eu adoro na sociedade japonesa. Que eu já sei que as pessoas vão querer saber quem é que eu sou, de onde é que eu venho, o que é que eu estou lá a fazer, Sim, qual é o meu sim, problema, sim. e embarcam no comboio, não é? Se eu estou a fazer qualquer coisa ou tenho um problema para resolver, eles realmente saltam para a carruagem, está bem, agora vamos Hum. fazer isto. E Ah, ajudam. e Sim, metem-se e ajudam, mas num bom sim. sentido. E eu acho que também não fechar a porta a isso é melhor. Completamente, completamente, completamente. Sabes que eu lembro-me quando o Francisco nasceu e eu não estava a trabalhar e andava com ele de carrinho. Opa, eu sentia-me tipo numa aldeia, porque as velhotas paravam de varrer a rua para espreitar no carrinho e dizer assim: Ah, cala aí, né? Tão Tipo, fofinho. fofinho. E eu ficava tão feliz porque só por elas falarem comigo esse bocadinho e por dizerem, claro, que os nossos filhos são fofinhos é sempre a melhor coisa do mundo, não é? Mas realmente há esse manifestar de afeto, não é? As pessoas vêm ter connosco e querem saber de onde é que nós somos. E, e só que é um misto de grande emoções, não é, Inês? Aconteceu-te isso, é tipo, há algo que te irrita profundamente e depois tipo alguém que é tão simpático Sim, e eu estás sempre adoro assim, particularmente os idosos no Japão. Eu acho que há ali são, uma são coisa qualquer queridos. que acontece nos idosos no Japão, que é, eu já tenho idade para não ter vergonha. Eles perdem a vergonha quando chegam à Ah, terceira sim. idade, completamente, mas ficam espetaculares, porque perdem a vergonha. São super espontâneos, metem-se muito contigo. Eu lembro-me de uma determinada altura que estava a alugar uma daquelas casinhas que são um T0 e são minúsculos, e o meu fogãozinho era só um espaçozinho de fogão, e eu, claro, podia fazer coisas muito limitadas com um bico Ah, de fogão, sim. Sim, e sim, tinha uma sim. vizinha que era uma velhinha e ela muito frequentemente ia lá dar-me comida. Ai, E eu que dizia, mas não amor! é preciso, não é preciso. E ela dizia, mas vocês, a dizer em japonês, mas vocês nestas casinhas, os fogões não dão para fazer nada. E lá ia ela dar-me um tachinho com uma coisinha qualquer, tudo embrulhado num furoshiki lindo e Ai, que amor! maravilhoso. Dizer, eu amanhã passo a buscar e trago mais qualquer coisa. E eu, mas não é Tão preciso, não é querida, preciso. tão querida. Por acaso também nos aconteceu a semana passada estarmos à procura tipo, de lugar para a bicicleta e o senhor disse: Ah, vem cá comigo, vem cá comigo. E ele andou tipo 10 metros para nos levar só porque ali não pagávamos o lugar da bicicleta. E realmente as pessoas são fantásticas nesse aspecto, ajudam sempre. Se tu perguntares a alguém tipo onde é que é este sítio, eles vão-te lá Eles vão levar à contigo lá. porta. Sim, Exatamente. E sim. isso é algo realmente muito acolhedor, não é? Eles têm esse lado muito acolhedor. Ou seja, apesar de não haver
a demonstração de afetos que nós estamos habituados, não quer dizer que sejam frios, nada a ver, nada a ver. Até acho que eles são muito amistosos, são super simpáticos. O atendimento ao cliente aqui é tipo fantástico, não Uau, é? sim. Essa era outra pergunta que eu tinha. Quando tu foste para o Japão, tu foste trabalhar numa empresa japonesa, ou começaste a trabalhar em empresas japonesas, então viste o lado mais corporate do Japão e viste o lado da cultura empresarial do Japão. Quais são as principais diferenças, mesmo dentro de um setor que tu já conhecias, quando foste trabalhar para esse mesmo setor no Japão? Olha, eu tive sorte, porque a Jetstar Japan veio da Jetstar australiana, não é? Ou seja, a administração era basicamente australiana e alguns membros da equipa ainda eram australianos, mas a maioria das pessoas, obviamente, era japonesa. Mas sentia-se alguma, assim, nas reuniões, tipo, os australianos, assim, muito diretos, tipo, perguntar a cada pessoa sim ou não, blá blá blá. E os japoneses são mais. Tipo, não dizem que não dizem que sim, é aquela coisa do silêncio, de dificuldade em tomar decisões e em mudar, não é, as coisas, e eu senti-me assim um bocado no meio, não é, porque compreendo perfeitamente a parte japonesa e da maneira deles serem, e depois os australianos que são muito mais diretos e de resolver as coisas no momento. E foi muito interessante essa experiência, sem dúvida, sem dúvida. Os japoneses são mais de pensar, não, eu quero dizer não, mas se eu digo não e o meu colega pensa que sim, o meu colega sente-se ofendido por eu dizer que não e ele dizer que sim, então eu vou evitar o confronto e não vou dizer nada. Sim, exato. Não há confronto no Japão, não é? Tipo vamos lá pôr isso, varrer para debaixo do tapete, não há confrontos no Japão. Às vezes torna muito difícil e muito irritante tomar decisões em reuniões porque eles não se comprometem nem com o sim nem com o não, mas pronto. Sim, sim, e é tipo, e ninguém diz não, é tipo, difícil, não é? Não é? Uau, e conseguiram andar para a frente com a empresa, isso é notável. Sim, mesmo assim. E eu acho que eles também reconheciam que a parte da cultura australiana também tinha os seus benefícios, porque acabava por ser mais descontraída e acho que eles também gostavam, não é? A maioria dos japoneses também se sentia bem confortável na empresa exatamente porque não era totalmente japonesa, não é? É engraçado que houve muito input da Austrália no Japão no setor, em tudo o que tem a ver com a relação do Japão com o exterior. Por exemplo, uma das companhias japonesas com as quais eu colaboro, que é a Wonder Trunk. A Wonder Trunk também foi fundada por japoneses que estiveram na Austrália. Que interessante. Portanto, são pessoas que têm uma cultura múltipla, têm a cultura japonesa e têm outra cultura, têm muito know-how de irem aprender a Austrália e de perceberem o que é que o Japão precisa ao lidar com os estrangeiros, porque o Undertrunk o que faz é produção, do ponto de vista do património cultural e turístico, voltada para os estrangeiros, maioritariamente. Agora, por causa da pandemia, voltada para os japoneses. Mas a missão original era mais voltada para os japoneses. Por isso é que precisavam de consultores estrangeiros que lhes dissessem como é que nós fazemos isto funcionar, como é que nós montamos aqui, não é? No fundo, um produto, que é um programa, ou que é fruir de um destino ou de uma experiência, como é que fazemos isto funcionar para os estrangeiros? Pronto. Então tinha um pessoal muito misturado, de muitos países diferentes. Eu estava a trabalhar muito com um italiano, porque somos latinos, portanto eles acham que somos iguais. Tudo bem, vai. Tudo bem, exato. E eu, está close enough. Exato. E depois um brasileiro que entrou e saiu, mas pronto, o brasileiro ainda continua amiga dele, ele continua a trabalhar ainda nisto. Mas pronto, mas sim, houve muitas empresas ligadas à Austrália, ou com um pezinho no Japão e outro na Austrália, que estavam a fazer coisas muito significativas nesse setor, no setor, estavas a dar o exemplo da aviação, mas também no setor do turismo, também conheço outros no setor da tradução, e da edição de materiais gráficos. Portanto, é muito interessante que eu acho que o Japão nos últimos anos passou de um registro de nós temos que forçar a nossa economia a funcionar mesmo com modelos que não funcionam, e mudou desse registro e passou para um registro de, ok, a economia japonesa tem que ser aberta ao resto do mundo. Nós temos que ter aqui estrangeiros a trabalhar, nós temos que ter aqui japoneses que foram para o estrangeiro e voltam com esses conhecimentos e experiências e criam coisas novas, conceitos completamente novos. Eu acho que foi um shift muito grande que aconteceu ali depois da crise do 2008. Eu acho que foi a maneira de superarem a crise do 2008 e isso começou a aparecer no Japão. E criou um ambiente de trabalho muito mais interessante. Tem desafios na mesma, mas muito mais interessante.
Sim, porque para serem competitivos precisam dessa mão de obra, não é? Precisam dessas ideias novas, precisam da parte criativa. Não pode haver criatividade se há rigidez, não é? E eu acho que essa parte mais... O Exatamente, sistema corporativo no Japão era anti-criatividade. Exato, exato. E a criatividade hoje em dia é muito, muito, muito importante, não é? Para tudo. E turismo, tecnologia, não é? Na parte do teu projeto de ajudar os expatriados, quais são os desafios que tens enfrentado e como é que driblas as situações? Bem, eu acho que há diferentes propósitos, não é? Para quem vem cá. E depende um pouco se querem arranjar trabalho e que nesta altura eu sou muito realista, não é? É difícil. Desde a pandemia eu acho que o desemprego foi bastante, não é? Considerável também e não sei se ouviste as notícias também que houve a taxa de suicídios foi assustadora, especialmente nas mulheres, porque é quem tem a maioria dos part-times também no Japão. E por isso eu sou muito realista nesse sentido. Não é impossível, mas é difícil. E eu acho que também há uma parte de criar o teu próprio negócio cá fora, não é? Ou continuares a fazer alguma coisa que te dê prazer e que funcione, como é que eu ia dizer, que funcione profissionalmente para o futuro, não é? Quando quiseres voltar, porque há muita gente que vem cá para ter, se calhar, 3 ou 4 anos e depois quer voltar. Mas tem este estilo de visto, não é? Que não permite trabalhar full time. Então, mas o que é que eu posso fazer, não é? Para aproveitar o meu tempo no Japão e encontrar algo que faça sentido e que dê propósito à pessoa cá estar, a nível pessoal, mas também a nível profissional, no sentido de continuar o currículo, não é? Pode continuar a fazer formações, pode pensar o que é que pode trabalhar. Tenho uma rapariga aqui também, uma das minhas melhores amigas, e que ela começou a fazer pão, por exemplo. Ela adora fazer pão. O pão no Japão é terrível, não é? E nós ficamos com muitas saudades do pãozinho português. E ela tipo cozinha no seu próprio forno pão e encontrou tipo um hobby de que ela gosta e que lhe dá algum dinheiro e está contente assim. E eu acho que passa muito por isso aqui no Japão, de quem vem temporariamente aproveitar ao máximo esta experiência para não queremos ressentimentos, não queremos frustrações, queremos sim, já que veio expatriado ou expatriada, que aproveite esta situação ao máximo. E este projeto ajuda nesse sentido de obter, não é, um propósito, quase o Ikigai, não é? Sim, o objetivo da vida. Estavas aí a falar de uma pessoa que veio de um país, calculo eu, ocidental, que tem pão decente. Sim. e que sabe fazê-lo. E esse é um dos exemplos paradigmáticos da economia recente do Japão, que é aceitarem, no sentido de receberem, haver clientes para isso ser uma coisa que acresce valor de uma pessoa que sabe fazer uma coisa da sua origem, que sabe fazer uma coisa nova que no fundo faz falta no Japão. Portanto, lá está, às vezes só quando chegamos a um sítio diferente, onde somos o único, neste caso português, ou o que for a vossa nacionalidade, é que percebemos. Espera lá, há coisas que eu não considerava que tinham valor e que tinham potencial para eu ter uma ocupação, um trabalho, um rendimento, mas que aqui, só porque eu sou eu, aí sei fazer isto tem valor. Também conheço pessoas que, por exemplo, dão aulas de português ou dão aulas de fado, que os japoneses adoram música em geral, são muito bem formados em conhecimento musical e gostam de aprender mais sobre música. Como tu estavas a dizer, o mexicano que ia fazer as aulas de salsa. Quase todos os japoneses têm um hobby cultural qualquer, ou quase todas as pessoas no Japão têm um hobby cultural, seja a música, a dança, uma atividade de handicraft, qualquer coisa assim. E dedicam-se mesmo, não é, Inês? E dedicam-se mesmo. É do género, eu trabalho 14 horas por dia numa empresa, mas a minha vida é fazer origami. As pessoas... Ainda bem que tu entendes a seriedade deste hobby. Nós não estamos a gozar, é mesmo assim. Exatamente. E sabes, há uma coisa interessante, que nestes processos, realmente as pessoas não olham para os seus talentos naturais como talentos naturais, só depois é que pensam, ok, eu posso fazer isto é um talento, eu faço isto de forma tão natural, não é? Como esta rapariga, ela fazia pão para os filhos todos os dias, não é?
E é um pouco isso, pegar nos nossos talentos naturais, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que nós somos bons, e pôr a funcionar à nossa maneira, não é? Pessoas que, sei lá, gostam de correr e começam a fazer meetups de corrida, não é? E qualquer coisa, mas nós não estamos habituados a pensar nos nossos hobbies e naquilo que é natural em nós, aproveitar ao máximo, não é? Especialmente quando estamos fora. É preciso haver essa sobreposição entre nós e uma sociedade completamente diferente para se destacar, para subir ao de cima essa coisa. Sim. É mesmo, é mesmo, é mesmo, é mesmo. E ainda bem que agora já há receptividade no setor das economias locais, ainda bem que já há receptividade para esse tipo de coisas. Eu acho que a sociedade japonesa tem tanto a ganhar com isso, de sensibilidade ao outro, à diferença. E eu até gostava que isso acontecesse mais em Portugal. Por acaso, no outro dia estava a falar com o meu marido sobre isso, estávamos a falar da questão dos refugiados, que pertence também a uma ONG que tem a ver com isso. Estávamos a falar da questão dos refugiados. Eu adoraria ver, sei lá, restaurantes paquistaneses, lojas de tecidos, porque eles têm toda uma moda e uma fashion por trás da cultura e da Pérsia Antiga e não sei o quê. Portanto, faz-nos falta nas nossas sociedades vermos essa diversidade na forma de empoderamento das pessoas que o fazem, porque criam um produto, porque vendem um produto, porque têm loja para a rua, etc. E valorizamos mais os outros, portanto, não é só no Japão que eu acho que isto faz falta, também em Portugal. Sim, exatamente. Trazer a cultura, a riqueza cultural, não é? Mais ao de cima. E que realmente essas pessoas trazem com elas uma riqueza cultural imensa e nós temos imenso a aprender com eles também, não é? E isso devia ser mais visível, concordo. Há uma menina portuguesa que mora no Japão já há bastante tempo, ela mora em Nagoya. E é muito engraçado, mas ela mora mesmo no Japão, está completamente integrada, não anda para trás e para a frente como eu. E é muito engraçado quando abriram ou quando fizeram um evento num café, num estabelecimento de restauração dedicado à comida e aos doces portugueses em Kyoto, que é bastante longe ainda, não é? Nagoya, é pelo menos umas 2h30 ou 3 horas de autocarro. Eles lá descobriram aquela menina que vivia lá e contrataram-na para ela ir para o café fazer aquele evento vestida de minhota dos pés à cabeça para estar na porta do restaurante, porque era uma menina portuguesa, portanto era autêntico. Autêntico. Vestida de minhota. Ficou linda. Nativa. Exato, depois eu vi as fotografias e estava a dizer, uau, é que estás mesmo gira. E ela disse, com toda a sinceridade, eu nunca fiz isto em Portugal e eu nunca pensaria fazer isto em Portugal. Mas aqui faz todo sentido. É isso, é mesmo isso, porque vem a nossa riqueza cultural também vem connosco, não é? É muito engraçado essa experiência. E é muito engraçado que os japoneses apanham isso. Também conheço outro, que é o Miguel, que também vive no Japão, no sul do Japão, neste caso, há muitos anos, e quando eles fazem uma determinada celebração na cidade de Nagasaki, acho que foi em Nagasaki que eles fizeram, sim, eles precisavam de alguém, idealmente português, que se vestisse de missionário português lá dos séculos XVI e que participasse nessa celebração. Portanto, era um reenactment muito autêntico, que o rapaz era português. Portanto, é assim, nós sistematicamente no Japão somos reconhecidos pelos japoneses pelo que eles também já têm na sua cabeça, que é a imagem de Portugal ou a ideia de portugueses. Sim. E as pessoas acabam por dar por si vestidos de minhota ou de missionário. Muito engraçado. É muito engraçado. Como é que tem sido a tua experiência aí, então, a trabalhar com esta coisa dos expats e da integração? Tens ajudado, só para esclarecer, não é só português, é qualquer estrangeiro. Sim. Aqui no Japão sigo mais basicamente pessoas que vêm de fora, não é? Não só portugueses. Até porque eu acho que nem sequer há muitos portugueses a vir para o Japão, Inês, não é? Pois não. Eu lembro-me, acho que foi há 2 anos, na embaixada, que o embaixador, num dos encontros, disse que havia tipo 500 pessoas aqui tipo em Tóquio. É um número muito, muito pequeno, não é? Por isso, normalmente ajudo pessoas que vêm associadas a determinadas empresas e cujo marido, não é, arranjou trabalho aqui, e eu ajudo o esposo ou a esposa nesse sentido. E realmente é desafiante, e foi um projeto que eu comecei agora muito recente,
mas que faz-me todo o sentido também pela minha experiência, não é? Que passei fora e de integração também aqui no Japão. E não posso dizer que sou expert em cultura japonesa, porque não sou, não é? Como tu, não é? Que tens essa parte toda, não é? Mas eu que vou sempre aprendeste. aprendendo um bocadinho mais. Mas que me consiga ajudar nesta parte mais não é? Eu sou psicóloga, não é? De parte mais emocional que está por detrás de toda a integração cultural. E eu lembro perfeitamente quando eu cheguei ao Japão, eu passei por todas as fases, não é? De super excitement, não é? De uau, isto é fantástico, isto é lindo e maravilhoso, para o tudo me irrita, tudo me irrita. Esse é o momento em que vamos ao bar dos estrangeiros queixar-nos coletivamente. Exato. Exato. E depois, não é? Depois passamos à parte de adaptação e até valorizamos, não é? Muitas das coisas que eles fazem diferentes e valorizamos isso, não é? E aí depois é tipo, opa, aceitar que há montes de coisas que eu não percebo e aceitar que não faz mal, que não é que não deixe de ser eu própria, não deixe de ser portuguesa, mudei um bocadinho, faz parte, não é? Nós mudamos até em Portugal quando passamos diferentes experiências e mudei e não faz mal e sentimos-nos bem e somos felizes aqui, não é? Eu lembro-me de haver um período que eu pensava, pá, ainda bem que nós não vamos estar aqui muito tempo e que vamos voltar para a Europa. E agora, Inês, nós estamos a adiar o nosso regresso. Pois. Esse era o que eu ia perguntar. Os vossos planos passam pela vida toda aí ou por mudar para outro sítio? Olha, os nossos planos não passam por ficar aqui muito tempo, e isto é uma coisa que eu também queria deixar aqui, um alerta, não é? Que as escolas internacionais são muito, muito caras no Japão. A educação é muito cara, ou seja, a não ser que um dos pais seja japonês e queira pôr na escolinha pública, que é, pronto, é o que é. Agora, dois pais, não é? Que falamos inglês em casa e japonês só se fala no Japão, as escolas internacionais são um arrombo no orçamento familiar. Nesse caso é uma escola onde ele está a ter as aulas em japonês ou em inglês? Não, é inglês, é creche, Pronto, não é? é isso. Ele fala, é tudo em inglês, o professor é americano, mas a maioria dos meus até são japoneses, por isso ele de vez em quando sai-se com umas coisas japonesas. Sim, fala com os coleguinhas. Exato. E por isso, olha, um alerta que é portugueses que venham para o Japão, que tenham isso em atenção para os filhos e que se calhar negociem os contratos para ter as escolas incluídas, tentar negociar, porque realmente é um arrumo no orçamento. E não são escolas assim tipo hiper mega fantásticas, não é? É só porque são inglesas e porque não há outro remédio que não pô-los em escolinhas internacionais. É quase como um modelo americano, porque se calhar o modelo americano as pessoas estão mais familiarizadas com eles, no sentido em que a educação não é comparticipada, portanto é um modelo americano. Vocês têm que fazer um fundo para quando tiverem filhos, esse fundo ser para a educação deles. Acaba por ser esse o nível. E depois a questão de irem para a escola, se fosse, porque eu conheço pessoas que têm os filhos na escola japonesa. A escola japonesa apresenta toda uma série de outras questões que têm que se lidar e que acabam por se repercutir na família, que é depois a dificuldade de comunicação entre as crianças e os seus próprios pais, porque ele começa a ser socializado de uma forma predominante, porque a quantidade de horas que passa na instituição escolar, tudo a partir da escola primária, dos 6 aninhos, a quantidade de horas que passa na escola, ou nas explicações a seguir à escola, ou nos clubes a seguir às aulas, são tantas horas seguidas. Estão tão ocupados as crianças. Eles estão ocupados 12 horas por dia, pelo menos, e é tudo em japonês. E depois o menino ou a menina, a sua socialização e todas as suas atividades são em japonês, o que significa que ele vai ficar emocionalmente e linguisticamente mais afastado dos pais. Pois é mais difícil aos pais perceberem e eventualmente intervirem quando há algum problema no desenvolvimento da criança ou na relação com os colegas ou alguma coisa do bullying ou alguma coisa assim na escola. Então cria-se ali, eu conheço várias pessoas que já passaram. Agora os filhos já estão grandes na universidade, mas já passaram por períodos em que eles não conseguiam compreender os próprios filhos, o que é que eles estavam a passar. Sim. Por isso esse é um desafio muito grande, realmente. Quando sim, é outro desafio, é verdade, é verdade. É verdade, sem dúvida, sem dúvida. E nós nem sequer colocámos em causa
até porque lá está, o nosso plano seria regressar para a Europa, não sabemos bem ainda onde, mas é essa oportunidade, e agora é começar a pensar o que é melhor para ele, não é? É, lá está, ser imigrante com filhos tem é um adicional, não é? Porque nós começamos já a pensar daqui a um ano o que é melhor, para eles, o que é que lhes vai facilitar a vida a eles, se é aprender o inglês, se é aprender o alemão, não é? Quando estás sozinha, essas coisas são menos preocupantes. Mas a verdade é que a ajuda para as crianças no Japão existe, mas é muito escassa, ou seja, se calhar até há mais do que em Portugal, não é? Mas também as escolas acabam por ser muito mais caras e também o sistema é diferente, não é? Ou seja, é muito difícil pô-los em creches, porque é tipo um sistema de pontos, não é? Ou seja, se o pai e a mãe tiverem full times, então há prioridade para essas pessoas colocarem as crianças na nursery, não é? Mas se a mãe tiver um part-time e o pai trabalhar, já tem menos pontos, já há menos probabilidades de conseguir pôr. E depois há outra questão, não é? Que é, se a mãe não trabalha, então... Exato, porque é estar a gastar aquele lugar na creche. Exatamente. As mães são super prejudicadas aqui no Japão e isso sente-se. Aliás, com o meu visto de dependente, as pessoas que têm visto dependente também são bastante prejudicadas em termos de taxas e essas coisas todas que tens de pagar. Somos mesmo prejudicados e é bom fazer a ti também um alerta para quem vem com este tipo de visto, saber que vai pagar montes de coisas e irritar-se também nesse processo burocrático. Mas lá está, pode ser uma experiência super enriquecedora, porque viver no Japão, e mesmo para o pequenito, eu acho que viver no Japão vai ser sempre uma coisa que fica com eles. E depois, eventualmente, mais tarde, se quiser voltar a viver lá, é muito mais elástico, readaptar-se. Sim, eu acho que sim. E também é toda esta questão da segurança também com as crianças, não é? Nós vemos os miúdos de, sei lá, 6 anos, sozinhos na rua, a apanharem autocarros, a irem de comboio. E é fantástico, nós na Europa não temos nada disso. Os miúdos não ficam sozinhos, se calhar antes dos 10 anos, ou se calhar até mais, não é? E mais, não é? Os pais vão pô-los à escola de carro, mesmo quando eles estão marmanjos de 16 anos, com mais tamanho do que os pais. Exato. E aqui no Japão, eu lembro, foi muito engraçado, o Francisco tinha 2 anos e fomos atravessar a passadeira e ele pôs assim a mãozinha no ar, não é? Tipo a avisar que vai passar na passadeira. É o que lhes ensinam logo na escola e eu acho que isso é fantástico, porque eles aprendem logo estas questões de segurança muito cedo, que também lhes facilita a andar na rua também mais cedo, não é? E foi muito ainda engraçado. É mais engraçado quando somos nós a conduzir. Uma vez aconteceu-me estar a conduzir e eram desses miúdos das creches, então ao nível do carro eu só via as mãozinhas, uma vez as mãozinhas no ar, eles são tão pequeninos que eles são ao nível do carro. Que fofinho. Isso foi o máximo. É muito habituados a estar na rua sozinhos, a ir para os parques, não é? Às 5 da tarde há aquele toque, não é? Tipo, é hora de ir para casa. E o Francisco já sabe também quando ouve, mamãe, we need to go home. e realmente vemos os miúdos muito mais, não sei, muito mais sozinhos, mas mais em grupos, não é? A brincar, mais desenvoltos, era isso que eu queria dizer, mais independentes também, não é? A brincar na rua e nos parques e uns com os outros. São muito mais independentes do que nós nesse aspecto. Também fizeste aquela coisa que as mães japonesas fazem, que é quando eles têm assim 2,5, 3 anos, dão-lhes um recadinho para ir fazer. Olha, agora vai à lojinha buscar um pacotinho de leite com esta moedinha. Pronto, e vai sozinho. Não fizeste. A sério, não. Mas o Francisco adora ir à Combini. Tipo, pois, sim. Vamos tipo, can we go to Combini? Ok, vamos lá. Adora ir à Combini. Tipo, pega naquele cestinho para os meninos, não é? Para as crianças e lá vai ele com o seu cestinho. E depois, claro, só põe tipo biscoitos e bolachas. Claro. Há uma espécie de tradição, é assim, uma espécie de... Eu acho que aquilo não é um ritual de crescimento ou um ritual de passagem. Eu acho que aquilo não é tanto para as crianças, é mais para as mães. Porque não é? Observas assim,
a tua vida inteira, o teu coração do lado de fora do teu corpo, Exato. e dizes, olha, agora vai ali sozinha à loja buscar um pacote de qualquer coisa, e vê-lo a ir, não é? E tens que manter uma cara firme. Mas Eu acho que ficava é, muito não é? ansiosa ainda. Mas as mães japonesas dizem que temos que fazer isto, é tipo uma missão, nós temos que fazer isto. Eles conseguem, eles já sabem, eles acham que é divertido. E depois, mas o problema é para as mães, né? As mães Sim, portuguesas é que não exato. aguentam isso, o nosso coração Sim, explode. sim. Sim, realmente estás a dar uma grande autonomia à criança e ela também sabe disso, não é? Tipo, os meus pais confiam em mim para ir, não é? Isso também é empoderar a criança, que é muito importante, não é? E eles sentem essa responsabilidade e depois Sim, comportam-se de uma maneira na sociedade em que sentem muita responsabilidade. aquela sim, coisa, aquela coisa mais tarde, quando vão para a escola e já têm uma farda da escola, que identifica a escola a qual eles pertencem, sim, têm sim. a noção que se fizerem algum disparate na rua, a A imagem da escola escola, fica exato. afetada. Sim. Sim, Então eles sentem muita responsabilidade. São civilizações diferentes, mas é tudo muito interessante. sim. E é como tu disseste, não é? Essa parte toda da cultura não é que se aprende na escola, não se aprende, vai-se aprendendo com Uhum, tudo, em uhum. casa, com os pais, com os amigos, não é? Com os vizinhos, na escola, etc, etc. E eles aprendem essa maneira de estar, por isso mesmo que eu fique, não é? Mesmo que o Francisco fique aqui o resto da vida, ele nunca vai ter isso, porque eu não sou assim, o meu Uhum. marido da Bielorrússia não é assim, e por isso dificilmente ele realmente vai sentir completamente integrado neste país, mesmo que viva aqui o resto da vida, não é? E lá está, nunca terá também a opção da nacionalidade, não Mas é? porque nenhum dos pais, pai ou mãe, é japonês. Sim, Exato, será sempre um exato. estrangeiro, mesmo tendo nascido aí. Sim, sim, sabes que me perguntavam muitas vezes, tipo, então ele vai ser japonês. Eu, não, por ter nascido aqui, não tem direito à nacionalidade, as coisas não funcionam assim, não é? A lei japonesa é o que se chama jus sanguinis, ou seja, é Hum, só por decorrer de 100% de sangue japonês. Sim. hum, E quando é um é, pai japonês, ou o pai japonês e a mãe estrangeira, por exemplo, ele aos 18 anos, acho que é 18 tem de anos ou 20 escolher. anos, tem que escolher, sim, se é japonês ou outra coisa, não pode ter dupla Hum, nacionalidade, para quem não está aqui a ver. Sim, são questões sim, que têm que ter em conta. Então, e na sim, questão sim, da sim. casa, do housing, não é de alugar ou comprar casa, vocês são os dois estrangeiros e apresentam alguns Hum, desafios. Sim, sim, nós tivemos sorte que na altura quando viemos, a agência estava associada à empresa do meu marido, não é? E facilitou-nos essa questão. Depois, quando nos tivemos de mudar de casa, não é? Porque entretanto o Francisco nasceu, Uh, já tivemos de ser por nós próprios, também procurar. Teve de ser uma agência também onde que falasse um bocadinho de inglês para nos ajudarem. E realmente é um desafio. Tivemos sorte de encontrar rapidamente casa e de fazer essa mudança, mas é preciso também, não é? Um papel a confirmar, tipo, que nós quase que somos boas pessoas e alguém que se responsabilize por nós. Sim, e, e é importante também referir que é necessário um grande budget, não é? Tipo, para arrendar a casa. Eles normalmente pedem 2 meses de avanço e ainda o key money, não é? Que é tipo aquele presente ao landlord que não vamos ver mais esse dinheiro na vida. sim. Às E, vezes eu ouço pessoas a falarem disso como uma caução, e mas não não é é calção. tecnicamente uma caução, Não, não, é não, 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 não. prémio ou é um pagamento que se dá ao proprietário da residência, por irmos para lá morar, mas não se vai devolver no fim, não é Não, como não, uma não, não, calção. não. Exatamente. E também não é o género de arrendamento que nós estamos habituados, que é as casas vêm vazias, nós temos que comprar tudo e para além disso não podemos tipo, fazer buracos nas paredes, não podemos, não é? Há toda essa questão, nós estamos habituados, não é? Alugamos casa quase como se fosse nossa. Esburacamos as paredes Aí e aqui não. não. E se põem coisas, tem que tirar no. Exatamente. E há muito mais essa questão que nós não estamos habituados. E também, sei lá, até a cozinha é muito mais pequenina, as casas todas muito mais pequeninas do que nós estamos habituados. O forno, tipo, fiquei chocada, eu tipo, oh meu Deus, eu não vou conseguir fazer aqui É nada, não uma é? Tipo, prateleira. mas isto é um rádio do carro? Sim. Ou é um, tipo, o que é isto? Não é? Que é mesmo muito pequenino, aquilo dá para um peixinho assim e já está. E, mas pronto, estamos muito felizes aqui no Japão e gostamos muito. E é toda essa questão, não é? Do choque cultural
que é preciso de lidar com isso, e às vezes sentimos-nos super bem e depois há outros dias, não é, que nos irritamos por alguma questão, não é? E essa gestão emocional é preciso ser feita para nós estarmos integrados e estarmos felizes, não é? Estarmos bem connosco próprios, estarmos bem com a nossa decisão e aproveitar ao máximo esta experiência, porque é sem dúvida super enriquecedor. Eu acho que deve ser das coisas mais enriquecedoras é viver fora, não é? Porque abre-te imenso a cabeça, abre-te imenso a outras experiências, começas a pensar até de maneira diferente, não é? Porque há verdades que são verdades em Portugal, não são verdades aqui, não é? E nós só nos apercebemos disso quando aprender a trabalhar com a maneira como os outros trabalham. Por exemplo, essa coisa que estavas a dizer, ter que usar as agências de arrendamento. Lá está, não, se calhar num país ocidental e particularmente em Portugal, que valoriza muito o contacto direto, é mais do género. Tu vês um anúncio, tem um número de telefone, ligas para a pessoa, falas diretamente com a pessoa, não sei o quê. Não há intermediários. O Japão não funciona assim. O Japão é uma sociedade muito voltada para o institucional, a organização. Há sempre uma instituição a mediar a relação entre as pessoas. Ou as pessoas identificam-se com a instituição na qual estão inseridas. Então, vocês vão ter que ir para a agência para alugar a casa. E ver isso como uma coisa que não é mau. É simplesmente o sistema daquele local. E nós temos que aprender a trabalhar com o sistema daquele local em vez de acharmos que as nossas maneiras de pensar antes é que estavam todas certas e devia ser assim em todo lado. Não é? Não. Olha, agora até me lembraste da experiência, tipo, o primeiro verão que eu passei aqui e começou a ficar imenso calor. Eu assim, mas porquê que estas pessoas não andam de vestido e de mini saias e calções? E acabei por ir para Portugal com as pernas todas picadas de mosquitos, não é? Depois pensei, é por isto. Há uma razão. Há uma razão. Nós é que podemos não saber e não perceber, mas há uma razão. E isto é só um pequenino exemplo. As pessoas que vão para o Japão comigo nos programas de férias, porque é assim, as pessoas em Portugal fazem todas as férias em agosto. E por mais que eu lhes diga que agosto não é um bom mês para ir de férias... Não, de todo. É super estranho para um português agosto não ser o melhor mês do ano, mas não é. É tipo horrendo. Ainda bem que reforças o meu argumento, porque eu normalmente digo às pessoas, mas veja lá, não pode fazer as férias na Páscoa, por exemplo, ou as do Natal até, em vez de ir a agosto, e as pessoas, não, que eu quero agosto é que é bom, e muitas vezes dizem, para mim férias é calção e top, e não levar muita bagagem e andar de chinelo no dedo e calçãozinho. E eu penso, oh minha Nossa Senhora, como é que eu vou explicar? Não. Agosto é tipo, eu acho que é o pior mês do ano aqui. Está um calor horrendo, não se consegue andar na rua. E é tipo uma umidade terrível. Nós estamos com ar-condicionado 24 horas. As crianças, não é? A escolinha do Francisco, ninguém vai à rua, não vão à rua com as crianças, ficam na escolinha tipo o dia inteiro e depois aquilo que se faz é à noite, então vamos tipo fazer o fogo de artifício para a rua, não é? Nós passamos assim o agosto, não é? Acreditas que eu num ano já fiz 2 programas consecutivos, cada um de 15 dias, todo o mês de agosto, na rua a andar com pessoas? Não, é horrível. Eu sentia-me a desidratar ao longo do dia, tudo ficava empapado, os meus óculos ficavam com fog, não é? E eu estava a pensar, e estava sempre a perguntar às pessoas, mas vocês estão bem? Precisam beber mais água? Vocês estão bem? Porque temos que andar muito e temos que andar na rua. E as pessoas, sim, isto não é nada comparado com Portugal. Isto o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia começavam a dizer, isto já pesa um bocadinho. E eu, mas vocês insistiram. Não, é terrível, é mesmo terrível. E é tipo, tu sentiste cansada super rápido. Sei lá, eu adoro correr, em agosto está fora de questão, nem tento, porque sei que me vou sentir mal. E há sempre, aliás, há até tipo, nas notícias há sempre os warnings de badagais, não é? Tipo, sempre, não é? Porque há sempre pessoas tipo desidratadas e com heat strokes e essas coisas todas, não. É muito estranho para um português agosto não ser o melhor mês. É estranho, é super triste, mas é verdade. Ouçam a Inês, por favor, não venham em agosto. Bom, vocês têm todo o resto do ano, entre julho e setembro, todo o resto do ano vocês podem ir. Olha, sabes que eu não detestava, mas eu não gostava nada do outono.
porque em Portugal é tipo, opá, o verão acabou, não é? Tipo, a época das festas. E aqui adoro, O tipo, o outono é outono ótimo. é tão bonito, o céu é azul, vê-se, é mesmo as cores do outono são As fantásticas. comidas do outono são um Sim, espetáculo. sim, sim, sim. E depois, claro, a época das sakuras, que é indiscutível, não é? Que é linda, linda, linda. E tiro sempre 200 mil fotos e continuo a tirar. Não dá para não tirar. Mas realmente o verão não é a melhor altura para vir, sem dúvida. Há muita gente que quer ir ao Japão de turismo, que agora o Japão está fechado para turismo. Vamos lá ver se nós na primavera já podemos ir, que as pessoas têm Sim, fingers crossed, não é? sim, Na área de tudo o que tem a ver com a tudo, hospitalidade. Eu senti que sim. foi assim um ano e meio, já vai para um ano e meio, Sim, absolutamente sim, sim. catastrófico. Conheço muitos projetos que se tinham desenvolvido ao longo dos últimos anos, estas coisas da revitalização rural, nas zonas, obviamente, mais despovoadas e cronicamente Sim, mais sim, sim. dependentes dos visitantes, porque não têm indústria, etc. Sim, Serviços. E alguns projetos engraçados de revitalização dessa zona através do artesanato ou através das residências artísticas que estavam a arrancar, não é? E que ficaram agora completamente parados. Há alguns que fecharam, estabelecimentos, por hum, exemplo. Então, eu acho que eu sinto assim uma espécie de dor por empatia, porque são hum. projetos muito interessantes, mas que por causa Sem dúvida. de fecharem tão completamente as Sim, 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 fronteiras sim. e da decisão da parte do governo ser tão absoluta, eu Sim, acho que isso prejudicou muitos destes japoneses, são cidadãos japoneses que tinham projetos sim, sem interessantes, que estavam a dúvida, dar sem trabalho a dúvida. pessoas. Um, Sim. Neste momento já começa a parecer um bocado ridículo, porque quase toda a população está vacinada e eles mesmo assim Sim. não deixam entrar as pessoas, então não Pois, sei quanto tempo vai ser sustentável. melhorou um bocadinho, mas é tipo um bocadinho, não é? Sim, eles só deixam entrar, pronto, lá está, os que são residentes permanentes ou são japoneses, saem e entram, mas eu estava mesmo a pensar na população de outros países. Por exemplo, Portugal já está praticamente nos 85% de população vacinada. As pessoas sistematicamente não se recusam, normalmente não se recusam a fazer testes, nem antes de Hum, viajar, nem quando lá chegam. E mesmo nessas condições, eu tenho que lhes dizer: olha, desculpe, mas não podem ainda fazer as sim, viagens porque não. eles não deixam entrar. E a reação das pessoas é: mas porquê que não deixam entrar? Eu estou vacinado, Hum, eu faço testes, qual é o problema? Sim. sim, mas eu também espero que isto ainda melhore um bocadinho mais. Mas realmente até há pouco tempo era 15 dias 15 dias de quarentena, mas 3 dias de isolamento, não é? Tu chegas ao aeroporto, vais para um hotel e tens de ficar 3 dias a comer peixe frio com Mas arroz os frio. turistas nem isso podem fazer. Pois, os turistas nem isso. Isso é mesmo muito Para triste. business associate, portanto, se fores recrutado e formos trabalhar para uma empresa no Japão, mas já fomos tecnicamente recrutados, aí pode Sim, entrar no sim, Japão, ou sim, estudante sim, de sim. intercâmbio inscrito em instituição japonesa, ou residente permanente no Japão, ou residente no Japão Hum, com a vida toda aí, que saia e volta a entrar. Neste momento, só esses hum, é que podem entrar. Sim, mas hum. nessas condições, o que na prática impede muita gente de entrar. Claro, exato. Sim, tudo o que é turismo, não é? Ainda está tudo. Fingers crossed que vai tudo melhorar rapidamente. Sim, porque lá está, porque dá trabalho a muita gente no Japão. É um setor que acaba por estar muito relacionado com a interculturalidade, Claro que sim, claro que sim, claro que com sim, a relação exatamente. com o outro, a aceitação da Hum, diferença. Portanto, sim, 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 acho que é um setor que tem, e que também tem muito potencial na valorização do património cultural japonês, que muitos exatamente. saberes estão-se a perder. Hum, é verdade, há sempre um monte de notícias sobre isso, de fazer kimonos, ikebana, cerâmica, não é? Tanta coisa japonesa que se está a perder e que não deve ser perdida, mas não é? Quanto mais eles derem a conhecer e quanto mais as pessoas souberem sobre isso, porque às vezes até são os estrangeiros que se apaixonam por essas coisas, não é? Exatamente. E pegam nesses projetos e fazem coisas com essa parte, não é? Que está mais esquecida. Por isso é mesmo muito importante. Sem dúvida, a parte intercultural, não é? Da aprendizagem, sem dúvida. Esperemos que abra. E depois, quando eu for, Sim. eu dou um olazinho mais Claro que pessoalmente. sim, claro que sim. Sem dúvida, Inês, fica aqui à tua espera. Olha, queres deixar alguma mensagenzinha no fim da nossa gravação para as pessoas saberem contactar-te ou assim?
Sim, claro que sim. Podem me contactar, eu estou muito ativa no Instagram, Marta Castro Expat, tudo junto, XPAT. Também tenho o meu website, www.martacastroexpat.com, por isso podem me contactar sempre por estas questões interculturais ou de ir para fora, não é? Sem medos, sem culpas, sem stresses, que é muito importante. E todas as pessoas que estão fora, não é? Não terem medo de pedir ajuda, pedir uma mão, por estarem a passar por fases mais difíceis, não é? Porque é importante, quando nós não temos a nossa aldeia, nós construímos-la, não é? Acho que é muito importante. Esse teu background da psicologia caiu aí como uma luva na tua experiência e naquilo que tu podes fazer às outras pessoas. Muito bom. Obrigada, Inês, por esta oportunidade. Obrigada, muito obrigada. Eu vou editar o nosso videozinho. Acho que não há muito para editar, que nós não fizemos muito bloopers. Pronto, e vocês que estão aí desse lado, não se façam estranhos. Comentem aqui em baixo o vídeo, se estiverem a vê-lo no Facebook, tem caixa, desculpem, no YouTube tem caixas de comentário. Se estiverem a vê-lo no Facebook, podem também mandar mensagens. Se estiverem a vê-lo no outro lado qualquer, não se façam estranhos. Sim, exato. Comentem e partilhem. Exato, estas pessoas com as quais eu estou à conversa existem, está bem? Nós não estamos só no ecrã. Portanto, falem connosco, que a gente também gosta de saber. Falem connosco, contactem-nos e nós estamos aqui para ajudar, não é? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas nestas questões e não devem ter medo de nos contactar. Estamos a uma mensagem de distância, não é? Perfeito slogan, vou passar a usar isso. Uma grande beijoca para ti, para a tua família adorável. Fiquem bem. Vocês também, Inês, meus beijinhos. Obrigada.